Existe um mundo silencioso acontecendo agora mesmo enquanto você respira. Um mundo de processos lentos e delicados, onde cada célula do seu corpo trabalha em harmonia perfeita, sem pressa, sem esforço consciente. Neste exato momento, bilhões de células estão se comunicando através de sinais químicos suaves. Moléculas flutuam gentilmente através de membranas, encontrando seus destinos com precisão natural. Não há urgência aqui. Apenas o ritmo calmo da vida se perpetuando. Pense nas árvores antigas em uma floresta silenciosa. Elas crescem tão devagar que é impossível perceber o movimento. Mas crescem, milímetro por milímetro, anel após anel, ano após ano. Sua paciência é infinita. Algumas dessas árvores têm mais de 1000 anos. Testemunhas silenciosas do tempo passando como uma brisa suave. Debaixo da terra, as raízes dessas árvores se conectam através de uma rede de fungos. É uma internet subterrânea, natural, onde informações e nutrientes são compartilhados lentamente. Uma árvore-mãe alimenta suas filhas através dessa rede silenciosa. Não há sons, apenas trocas químicas gentis que acontecem no escuro reconfortante do solo. No fundo do oceano, existem esponjas que vivem há mais de 10.000 anos. Elas simplesmente existem, filtrando água pacientemente, dia após dia, século após século. Não precisam se mover, não precisam caçar. Apenas permanecem serenas no fundo azul escuro onde a luz do sol nunca chega, onde tudo é calmo e estável. As águas vivas flutuam nos oceanos sem destino definido. Elas se deixam levar pelas correntes, pulsando suavemente, sem pressa. Seus corpos são 95% água. Elas são quase nada, quase transparentes, quase invisíveis. E ainda assim existem há mais de 500 milhões de anos, muito antes dos dinossauros, simplesmente flutuando, simplesmente sendo. Há tartarugas marinhas que nadam milhares de quilômetros em migrações tranquilas. Elas não se apressam, movem suas nadadeiras com movimentos lentos e repetitivos, atravessando oceanos inteiros com a paciência de quem tem todo o tempo do mundo. Algumas vivem mais de 150 anos. Elas já viram muitas tempestades passar, sempre mantendo seu ritmo calmo. As baleias cantam nas profundezas. Seus cantos viajam centenas de quilômetros através da água. São melodias longas, repetitivas, hipnotizantes. Uma baleia pode cantar a mesma canção por horas, mudando sutilmente ao longo dos anos. É uma música para ninguém em particular, apenas a expressão natural de estar vivo no vasto oceano azul. No deserto, os cactos crescem com lentidão extrema. Um cacto saguaro pode levar 75 anos para desenvolver seu primeiro braço. Não há urgência. O deserto ensinou essas plantas a arte da paciência. Elas armazenam água, esperam pela chuva rara e simplesmente existem sob o sol quente, ano após ano, década após década. Líquens crescem nas rochas mais altas das montanhas. Eles crescem talvez 1 milímetro por ano, ou menos. Alguns dos líquens árticos têm mais de 4.000 anos. São quase imortais, colorindo as pedras gentilmente, sem pressa, testemunhando eras inteiras da história humana passar como um suspiro. Nos jardins noturnos, as flores que se abrem apenas ao luar fazem isso tão lentamente que você não consegue ver o movimento. Mas se você tivesse paciência para observar por 1 hora, veria as pétalas se desdobrando suavemente, revelando seu interior à luz prateada da lua. É uma dança em câmera lenta, uma valsa silenciosa com a noite. Enquanto isso, seu próprio corpo está realizando milagres silenciosos. Seu coração bate em um ritmo constante, sem que você precise pensar nisso. Seu sangue circula, suas células se renovam, seus músculos relaxam. Tudo acontece naturalmente, sem esforço, como as marés que sobem e descem, como a lua que cruza o céu, como as estações que se sucedem. A natureza não tem pressa, e você também não precisa ter. Uma única célula humana contém aproximadamente 6 bilhões de pares de bases de DNA, que se desenrolados mediriam cerca de 2 metros de comprimento, mas ficam compactados em um núcleo de apenas 6 micrômetros de diâmetro. As mitocôndrias, as usinas de energia das células, têm seu próprio DNA separado do DNA nuclear, evidência de que já foram bactérias independentes há bilhões de anos que estabeleceram uma relação simbiótica com células maiores.
Cada célula do seu corpo contém cerca de 100 trilhões de átomos, trabalhando em conjunto para manter você vivo. As células da sua pele se renovam completamente a cada 2 a 4 semanas. Você literalmente não tem a mesma pele que tinha um mês atrás. Existem mais de 200 tipos diferentes de células no corpo humano, cada uma especializada para funções específicas, desde neurônios que transmitem sinais elétricos até células ósseas que fornecem estrutura. O cérebro humano contém aproximadamente 86 bilhões de neurônios, e cada neurônio pode formar até 10.000 conexões com outros neurônios, criando uma rede de complexidade inimaginável. A velocidade dos impulsos nervosos pode variar de 1 a 120 metros por segundo, dependendo do tipo de fibra nervosa. Seu cérebro usa cerca de 20% de todo o oxigênio e energia que seu corpo consome, apesar de representar apenas 2% do peso corporal. Durante o sono, o cérebro possui um sistema de limpeza chamado sistema linfático, que remove toxinas acumuladas durante o dia, incluindo proteínas associadas ao Alzheimer. Cada vez que você aprende algo novo, a estrutura física do seu cérebro muda através de um processo chamado neuroplasticidade, criando novas conexões sinápticas. Seu coração bate aproximadamente 100.000 vezes por dia, bombeando cerca de 7.500 litros de sangue através de quase 100.000 quilômetros de vasos sanguíneos. Som do batimento cardíaco é produzido pelas válvulas do coração se fechando, impedindo que o sangue flua na direção errada. As células do músculo cardíaco são especiais, porque podem gerar seus próprios impulsos elétricos, permitindo que o coração continue batendo mesmo fora do corpo se fornecido com oxigênio adequado. Os glóbulos vermelhos vivem apenas cerca de 120 dias, e seu corpo produz aproximadamente 2 milhões de novas células sanguíneas a cada segundo para substituí-las. Os capilares, os menores vasos sanguíneos, são tão finos que os glóbulos vermelhos precisam passar por eles em fila única. Humanos compartilham aproximadamente 99,99% de seu DNA com outros humanos, com apenas 0,1% responsável por toda a variação genética entre indivíduos. Compartilhamos cerca de 98,8% do nosso DNA com chimpanzés, 90% com gatos, 60% com bananas e até 50% com leveduras. Se todo o DNA em todas as células do seu corpo fosse desenrolado e colocado ponta a ponta, poderia ir da Terra ao Sol e voltar mais de 300 vezes. Apenas cerca de 2% do genoma humano codifica proteínas. O restante foi considerado DNA lixo. Mas agora sabemos que muito dele tem funções regulatórias importantes. Gêmeos idênticos não têm impressões digitais idênticas, pois estas são parcialmente formadas por fatores ambientais no útero. Seu corpo contém aproximadamente tantas células bacterianas quanto células humanas, cerca de 37 trilhões de cada, formando um ecossistema complexo conhecido como microbioma. A maioria dessas bactérias vive no intestino e desempenha papéis cruciais na digestão, produção de vitaminas e defesa contra patógenos. Cada pessoa tem uma composição única de microbioma, tão individual quanto uma impressão digital. Bebês nascidos por parto natural recebem seu microbioma inicial da mãe durante o parto, enquanto bebês nascidos por cesárea têm microbiomas iniciais diferentes. Algumas bactérias em seu intestino podem produzir neurotransmissores como serotonina, potencialmente influenciando seu humor e comportamento através do eixo intestino-cérebro. O olho humano pode distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes, graças a 3 tipos de células cone na retina sensíveis a diferentes comprimentos de onda de luz. Alguns tetracromatas humanos, principalmente mulheres, possuem 4 tipos de cones e podem ver até 100 milhões de cores diferentes. Seu nariz pode detectar mais de 1 trilhão de odores diferentes, muito mais do que se pensava anteriormente. As papilas gustativas se renovam completamente a cada 10 a 14 dias. Por isso, queimaduras na língua não causam perda permanente do paladar. A audição humana pode detectar frequências de 20 Hz a 20.000 Hz, mas essa capacidade diminui com a idade.
especialmente para sons agudos. Seu sistema imunológico pode reconhecer e lembrar de milhões de patógenos diferentes, criando células de memória que podem durar toda a vida. A febre não é causada por infecções, mas é uma resposta do corpo para criar um ambiente menos hospitaleiro para patógenos e aumentar a eficiência do sistema imunológico. As lágrimas contêm uma enzima chamada lisozima que pode destruir paredes celulares bacterianas, funcionando como um antisséptico natural. A pele é o maior órgão do corpo, com uma área de cerca de 2 metros quadrados em adultos, e serve como primeira linha de defesa contra patógenos. O ácido estomacal é forte o suficiente para dissolver metal, mas o revestimento do estômago se renova completamente a cada 3 a 4 dias para se proteger. Durante o sono REM, seus músculos ficam temporariamente paralisados, atonia muscular, para impedir que você atue fisicamente seus sonhos. Cada ciclo de sono completo dura cerca de 90 minutos, e passamos por 4 a 6 ciclos por noite, alternando entre sono leve, profundo e REM. A privação de sono pode ter efeitos tão prejudiciais quanto a intoxicação alcoólica, afetando o tempo de reação, julgamento e coordenação. O ritmo circadiano é controlado principalmente por um grupo de células no hipotálamo chamado núcleo supraquiasmático, que responde a sinais de luz dos olhos. Alguns indivíduos têm variações genéticas que lhes permitem funcionar bem com apenas 4 a 6 horas de sono, mas isso é extremamente raro. Um único ejaculado contém entre 200 e 500 milhões de espermatozoides, mas apenas um fertilizará o óvulo. As mulheres nascem com todos os óvulos que terão na vida, cerca de 1 a 2 milhões, embora apenas cerca de 400 sejam liberados durante a vida reprodutiva. O coração de um embrião começa a bater apenas 3 semanas após a concepção, antes mesmo que muitas mulheres saibam que estão grávidas. As impressões digitais de um bebê se formam entre 10 e 16 semanas de gestação e permanecem as mesmas por toda a vida. Bebês têm aproximadamente 300 ossos ao nascer, mas adultos têm apenas 206, pois muitos ossos se fundem durante o desenvolvimento. O envelhecimento é causado por múltiplos fatores, incluindo o encurtamento dos telômeros, as extremidades protetoras dos cromossomos a cada divisão celular. Células senescentes, que param de se dividir mas não morrem, acumulam com a idade e secretam substâncias inflamatórias que contribuem para o envelhecimento. A restrição calórica, comer menos sem má nutrição, demonstrou aumentar a longevidade em muitas espécies, possivelmente ativando genes relacionados à sobrevivência. O comprimento dos telômeros pode ser influenciado por fatores de estilo de vida como estresse, exercício e dieta. A longevidade máxima humana parece ter um limite natural em torno de 120 anos, embora isso possa mudar com avanços médicos futuros. Seu corpo gera calor suficiente em 30 minutos para ferver 2 litros de água, graças ao metabolismo constante das células. O fígado desempenha mais de 500 funções diferentes, incluindo desintoxicação, produção de proteínas e armazenamento de energia. A taxa metabólica basal, energia usada em repouso, varia muito entre indivíduos devido a fatores como idade, sexo, composição corporal e genética. Os músculos queimam calorias mesmo em repouso, razão pela qual o aumento da massa muscular pode elevar o metabolismo basal. A cor marrom da gordura marrom vem das numerosas mitocôndrias que ela contém, que queimam calorias para gerar calor em vez de armazená-las. Os ossos são mais fortes que o aço quando comparados peso por peso, capazes de suportar cargas de compressão de até 19.000 kg por centímetro quadrado. O osso é tecido vivo que se renova constantemente, com o esqueleto completo sendo renovado aproximadamente a cada 10 anos. O fêmur, osso da coxa, é o osso mais forte do corpo e pode suportar 30 vezes o peso corporal. Os ossos não são totalmente sólidos, têm espaços preenchidos com medula óssea que produz células sanguíneas, mas
da metade dos ossos do corpo humano estão nas mãos e nos pés, 27 em cada mão e 26 em cada pé. O corpo humano tem mais de 600 músculos, representando cerca de 40% do peso corporal em homens e 30% em mulheres. O músculo mais forte do corpo em proporção ao seu tamanho é o músculo masseter, mandíbula, capaz de exercer uma força de até 90 kg. Os músculos oculares são os músculos mais ativos do corpo, movendo-se cerca de 100.000 vezes por dia. O músculo sartório, que cruza a coxa, é o músculo mais longo do corpo humano. Após exercícios intensos, os músculos não crescem durante o treino, mas durante o descanso, quando as fibras danificadas são reparadas e fortalecidas. A pele humana abriga cerca de 1.000 espécies diferentes de bactérias, a maioria delas benéficas e protetoras. Perdemos cerca de 30.000 a 40.000 células mortas da pele a cada minuto, cerca de 4 quilos de células cutâneas por ano. A pele contém cerca de 2,5 milhões de poros, mas apenas cerca de 100.000 são glândulas sebáceas que produzem óleo. As impressões digitais se formam durante o desenvolvimento fetal e são únicas para cada indivíduo devido a uma combinação de fatores genéticos e ambientais. A pele tem cerca de 20 tipos diferentes de receptores sensoriais, que detectam toque, pressão, temperatura e dor. Os pulmões contêm cerca de 300 milhões de alvéolos, pequenos sacos de ar, que, se desdobrados, teriam uma área de superfície de cerca de 70 metros quadrados, aproximadamente o tamanho de uma quadra de tênis. Você respira cerca de 20.000 vezes por dia, inalando aproximadamente 11.000 litros de ar. O pulmão direito é ligeiramente maior que o esquerdo para acomodar o coração, que fica ligeiramente à esquerda. Os cílios, pequenos pelos, nas vias respiratórias batem cerca de 10 a 20 vezes por segundo para mover muco e partículas para fora dos pulmões. A capacidade pulmonar diminui com a idade, mas exercícios respiratórios e aeróbicos podem ajudar a manter a função pulmonar. O intestino delgado tem cerca de 6 metros de comprimento e contém milhões de vilosidades que aumentam a área de superfície para a absorção de nutrientes. Cerca de 70% do sistema imunológico está localizado no trato digestivo, protegendo contra patógenos ingeridos. Estômago produz uma nova camada de muco a cada 2 semanas para se proteger de seu próprio ácido. Leva cerca de 6 a 8 horas para a comida passar pelo estômago e intestino delgado, mas pode levar 36 horas ou mais para percorrer todo o trato digestivo. O apêndice, antes considerado inútil, agora é reconhecido como um reservatório para bactérias benéficas que podem recolonizar o intestino após doenças. Um adulto tem cerca de 5 litros de sangue circulando pelo corpo, que completa uma circulação completa em apenas 60 segundos. O sangue representa cerca de 8% do peso corporal total. Existem mais de 30 sistemas de grupos sanguíneos além do ABO, embora a maioria seja raramente considerada em transfusões. Os glóbulos brancos podem sentir sinais químicos de bactérias e se mover ativamente em sua direção através das paredes dos vasos sanguíneos. As plaquetas, que ajudam na coagulação, vivem apenas cerca de 8 a 10 dias. A glândula pituitária, do tamanho de uma ervilha, é chamada de glândula mestra, porque controla muitas outras glândulas endócrinas. A insulina e o glucagon trabalham em oposição para manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, demonstrando o conceito de homeostase. Durante o estresse, o corpo libera cortisol, que mobiliza energia, mas níveis cronicamente elevados podem ter efeitos negativos na saúde. A melatonina, produzida pela glândula pineal em resposta à escuridão, regula o ciclo sono-vigília. A oxitocina, frequentemente chamada de hormônio do amor, é liberada durante abraços, toque e vinculação social, promovendo sentimentos de confiança e conexão. O corpo humano é cerca de 60% água em adultos, 75% em bebês, e a proporção diminui com a idade. O cérebro e o coração são compostos de cerca de 73% de água, os pulmões de 83%, e até os ossos contêm 31% de água.
Você pode sobreviver semanas sem comida, mas apenas alguns dias sem água, pois ela é essencial para quase todas as funções corporais. Mesmo uma desidratação de 2% pode afetar negativamente o desempenho cognitivo e físico. Os rins filtram cerca de 180 litros de sangue por dia, mas reabsorvem a maior parte da água, produzindo apenas 1 a 2 litros de urina. O bocejo é contagioso devido aos neurônios espelho no cérebro que nos fazem imitar subconscientemente os outros, um traço relacionado à empatia. Soluços são contrações involuntárias do diafragma, possivelmente uma relíquia evolutiva, de quando nossos ancestrais aquáticos usavam brânquias. Arrepio, pele de galinha, é uma resposta vestigial, de quando tínhamos mais pelos corporais que se arrepiavam para nos manter aquecidos ou parecer maiores quando ameaçados. Os humanos são uma das poucas espécies que produzem lágrimas emocionais, e as lágrimas emocionais têm uma composição química diferente das lágrimas reflexas. O fenômeno do segundo fôlego durante exercícios ocorre quando o corpo ajusta seu metabolismo para melhor fornecer oxigênio aos músculos e remover resíduos metabólicos de forma mais eficiente. Ao explorar esses 100 fatos sobre biologia, somos lembrados da extraordinária complexidade e beleza do mundo vivo. Cada processo, desde a menor reação química dentro de uma célula até os padrões de comportamento de ecossistemas inteiros, demonstra uma elegância natural que emergiu através de bilhões de anos de evolução. A biologia nos ensina humildade. Somos parte de uma teia interconectada de vida, dependentes de micro-organismos que nem podemos ver, feitos dos mesmos elementos que compõem as estrelas. Cada respiração que tomamos, cada batimento do coração, cada pensamento que surge, é o resultado de incontáveis interações moleculares acontecendo em perfeita sincronia. E ainda assim, apesar de toda essa complexidade, a natureza não força nada. Tudo acontece no seu próprio tempo, seguindo ritmos estabelecidos ao longo de eras. As células não se apressam, os ecossistemas não têm pressa. A evolução trabalha em escalas de tempo que desafiam a compreensão humana. Talvez haja uma lição aqui para todos nós. Em um mundo que cada vez mais valoriza a velocidade e a eficiência, a biologia nos lembra que os processos mais fundamentais da vida requerem paciência, tempo e ciclos naturais de descanso e renovação. Enquanto você se prepara para dormir, lembre-se de que seu corpo sabe exatamente o que fazer. Suas células continuarão seu trabalho silencioso. Seu coração continuará batendo. Seus pulmões continuarão respirando. E seu cérebro usará as horas de sono para consolidar memórias, limpar toxinas e se preparar para um novo dia. Não há nada que você precise fazer. Apenas permitir que a natureza siga seu curso, como tem feito há milhões de anos. Durma bem